tarde, meus amores! Vamos dar continuidade hoje ao nosso livro de História. E a gente vinha falando sobre as indústrias que surgiram na cidade de São Paulo, especificamente. A gente deu um pouco mais de ênfase em São Paulo e Rio de Janeiro. Mas, neste momento, a gente vai falar um pouquinho mais sobre São Paulo. A gente falou sobre as plantações de café, que foi uma forma muito importante para que São Paulo fosse uma cidade muito rica, e com isso pessoas foram chegando e a cidade foi crescendo e as indústrias também foram crescendo junto com a cidade. E a gente vai acompanhar no nosso livro de história, na página 88, a questão que fala que é uma cidade e diferentes culturas. Por quê? A cidade de São Paulo é uma cidade muito multicultural. Multicultural por quê? Porque quando a cidade de São Paulo foi formada, quando os portugueses chegaram, as cidades foram sendo formadas e haviam índios. Aí chegaram os portugueses, aí então vieram as pessoas escravizadas, aí então começaram a chegar os imigrantes. Lembram que a gente comentou que como foi proibida a escravidão no Brasil, os fazendeiros não tinham como comprar escravos. Então, eles precisavam de mão de obra e fizeram uma grande campanha para que pessoas de outros países viessem para o Brasil para trabalhar. Então, vieram imigrantes italianos, vieram imigrantes poloneses, vieram imigrantes alemães, vieram imigrantes espanhóis, vieram imigrantes de vários outros países para trabalhar aqui no Brasil. Nós tivemos também os migrantes. Lembram que a tia falou a diferença do migrante e do imigrante? O imigrante sai do seu país e vai para outro país. O migrante, ele sai da sua cidade, do seu estado, no mesmo país, para outra cidade ou estado no mesmo país. Então, a gente teve os imigrantes que chegaram a São Paulo, espanhóis, portugueses, alemães, italianos, e a gente teve também os migrantes, que eram mineiros nordestinos, na verdade, vieram pessoas de vários outros estados do Brasil para São Paulo para trabalhar. Então, por isso que se diz que São Paulo é uma cidade multicultural, porque aí juntou-se todas essas culturas diferentes e cada uma foi dando a sua contribuição para a formação dessa cultura toda que tem especificamente em São Paulo. E ali a gente vai acompanhar no nosso livro também, nós temos algumas fotos de algumas danças que foram apresentadas, né, e no festival tem um grupo folclórico que faz danças típicas de Portugal, tem uma exibição ali também de danças africanas. A gente tem várias opções de grupos nordestinos, italianos, e aí a gente tem também a questão da alimentação. A alimentação é uma coisa que também diversificou muito, porque como as culturas eram diferentes, cada um deu a sua contribuição para criar diferentes ambientes e diferentes possibilidades de alimentação, alimentações típicas nordestinas, alimentações típicas portuguesas, italianas e assim por diante. Então, é isso que a gente vai ver nessa parte do nosso livro de história. Nós vamos comentar um pouco sobre isso na nossa aula online e qualquer coisa, chama a tia lá na Agenda Edu, combinado? Então, até a nossa aula online, beijinho e até!